Saudações. Bom, estaremos fazendo então uma meditação e essa meditação relacionada a esse momento que estamos, que é o inverno, e seguindo essa referência dos ensinamentos do Tao, o momento do inverno está relacionado com a energia Yin. Já é o crescimento da energia Yin. Ela já está na sua plenitude. E essa energia Yin, ela sempre está relacionada à capacidade da receptividade, está relacionado com a interiorização e está ligada também com a fluidez num sentido essencial, não a fluidez da realização externa. Então, fazendo uma pequena introdução, dentro dessa visão dos ensinamentos do Tao, está ligado ao elemento água. Essa sequência dos 5 movimentos seria elemento madeira, que gera o elemento fogo, que gera o elemento terra, que gera o elemento metal, e o elemento metal gera o elemento água, que está relacionado então ao inverno, a esse período. Nós temos aqui nesse canal uma meditação que é meditação e reflexão, que a gente abordou no período do outono. E agora, então, vamos entrar para essa meditação com a direção para a interiorização. Não é que essa meditação só pode ser feita no inverno, e nem que a da reflexão possa ser feita só no outono, porque as estações do ano é esse ciclo, né, de 365 dias, mas esses 5 elementos, eles ocorrem em outros ciclos de vida. Em um dia a gente pode viver essas 5 características. Então, são várias possibilidades de tempo onde a gente vive essas características ligadas às forças da natureza. Falando então do elemento água, além da percepção da fluidez, da interiorização, o aspecto anímico relacionado ao elemento água é o medo, e nunca trazendo o medo como algo que deva nos paralisar. Inclusive, a gente tem no livro I Ching, na versão do Richard Wilhelm, que ele faz essa introdução dizendo: assim como a água que não vacila ante nenhuma passagem perigosa, ele está querendo dizer isso, né? Imagina uma água, um rio, um riacho correndo, encontra, por exemplo, uma montanha na frente. A água não vacila, ela não para, né? Se ela vai, o que ela vai fazer, se ela vai parar, se ela vai congelar, ela continua seguindo, mesmo tendo uma montanha na frente. E ela sempre encontrará um caminho pelo lado, por baixo, por onde for. Então, é a própria experiência, isso está ligado ao fluir. E nada a faz ela, né? Nada faz a água perder a sua natureza essencial. Por que que ela segue? Porque ela não pensa no exterior. Ai, se eu for aqui vai acontecer isso, se eu não for não vai acontecer aquilo. Ela não premedita. Ela não traz para um aspecto que é mais de elaboração. Ela é a própria fluência, ela é o próprio movimento. Então, essa é a natureza essencial da água.
Também uma pessoa sincera, quando confrontada com dificuldades, seu coração chegará ao significado da situação. Então ele faz essa relação, nós, pessoas que temos muitas dificuldades, que encontramos um obstáculo e normalmente a gente vai elaborando e pensando e muitas vezes a gente não flui. Quando a gente não flui, não desponta a nossa verdade essencial. Se a gente tem uma dificuldade e a gente continua seguindo nessa direção, estabelecendo a relação com a própria dificuldade, seja uma pessoa, seja uma circunstância, a gente vai trazendo a nossa verdade, aquilo que a gente tem. Por isso que ele usa a palavra da sinceridade. Se relacionando com o próprio obstáculo, o nosso coração vai encontrar o significado. Pode ser que encontrando obstáculo, a gente observa que a gente tem que transformar alguma coisa na gente, que a gente está sendo muito inflexível, não é? E muitas vezes não, a gente chegando, na verdade, o próprio obstáculo pode se transformar também. Então, essa é uma boa síntese para essa força da interiorização, da fluidez e de como é que a gente pode ir procedendo nos medos que acontecem com a gente. Todos nós temos muitos medos e vamos continuar tendo, não é? Então, é ter essa natureza, perceber que há um medo, há um temor, que a gente tem essa possibilidade de ir fluindo, estabelecer uma relação com o obstáculo e, primeiramente, internamente, na nossa interiorização, dentro da gente, no nosso coração. Então, dentro com essa pequena introdução, vamos então criando um ambiente para a gente fazer uma pequena meditação, sempre alinhando o nosso corpo. Estamos sentados, ou no chão, ou numa cadeira, com os ossos isquios bem apoiados, percebendo uma força ascendente ao longo da coluna, percebendo uma força que recolhe no centro do nosso corpo, abaixo do umbigo, que é chamado Tantien. Esse Tantien está ligado à nossa ancestralidade e esse elemento água, relacionado ao inverno, tem a ver com a nossa ancestralidade. A ancestralidade é a força que foi sendo desenvolvida ao longo da vida da nossa espécie Homo sapiens. Por isso, esse elemento tem a característica na virtude da sabedoria, pois é um conhecimento por experiências, não é um conhecimento racional, pela vivência de tantas pessoas, dos nossos ancestrais, e principalmente dos nossos ancestrais que conseguiram desenvolver uma lucidez, uma percepção do nosso interior. E vamos então devagarinho, fechando os olhos. Quem quiser pode deixar a língua no céu da boca, porque vai ajudar na inspiração pelas narinas. As suas mãos podem estar sobre os seus joelhos ou uma mão sobre a outra, apoiada aqui nas suas pernas. Levando a atenção para a respiração, sempre essa percepção da força Yin que está relacionado à expiração. A força Yin é a entrega, é o esvaziamento. E a inspiração, a força Yang, que é a ascendência, que preenche, que traz o novo,
E assim nesse ciclo, esvaziando, desapegando e entregando até o final da expiração e trazendo o novo nesse espaço conquistado, percebendo esse fluxo do Yin e do Yang, que é uma natureza do nosso ser, e procurando levar toda a atenção para a respiração dessa maneira, desenvolvendo uma concentração. A nossa mente, ela está sempre funcionando, não existe intervalo nela. Então, buscamos essa concentração procurando esvaziar os pensamentos. Esvaziar não é expulsar, não é criar um conflito, é ter consciência de que o pensamento vem e a gente, com delicadeza, deixa que ele vá embora. A gente não desenvolve, porque um pensamento gera um novo pensamento. Nós sempre temos a possibilidade de não continuar no ciclo de um pensamento que leva o outro. Então, quando chega um pensamento, a gente não desenvolve outro, deixa que ele se vá. E volta para a atenção sempre na respiração, o fluxo do Yin, do Yang. Quando o Yin e o Yang se complementam um ao outro, nós conseguimos transitar no campo energético que é o Qi. Que é aquele símbolo do Yin e do Yang, que é o Tai Chi. O Tai Chi significa a sublime polaridade, ou seja, uma força cresce e aí ele dá possibilidade para outra força vir, e assim continuamente. Dessa maneira que acontece a fluidez no Qi, mergulhando assim nesse fluxo do Qi, vamos procurar mergulhar no nosso interior, procurando assim o caminho da interiorização. Começando assim a observar de algo muito particular, muito pessoal da gente, de cada um de nós, como estão as nossas sensações agora. Hoje,
a noite anterior, nosso sono, os nossos sonhos. Nos últimos dias. E vamos detectando os obstáculos que ocorreram em nós, reconhecendo ou foram por coisas concretas, objetivas, materiais, por relações. Qualquer obstáculo, vamos reconhecendo. Naturalmente, um obstáculo causa na gente um medo, um temor, uma desconfiança. E é aqui que queremos mergulhar. Quando o obstáculo causa na gente um medo, uma insegurança, ou o contrário, às vezes nós reagimos com ira, às vezes nós reagimos como uma ação onipotente, autoritária. E tanto o medo que paralisa, como o medo também nos leva a outro extremo do autoritarismo, da ira. Tanto a paralisação quanto essa ação da ira reativa, de autoritarismo, as duas são facetas do medo e do medo que nós não estamos conseguindo passar como a água passa pela montanha, se aproximando do obstáculo, do objeto do medo. E aqui é fundamental a nossa sinceridade interior. Não tentar forjar, não tentar elaborar aquilo que seria o melhor para mim, mas sim chegar com a verdade interior, a verdade própria. Estar aberto para que possa haver alguma transformação na gente mesmo. E para isso, muitas vezes, é um mergulho em águas profundas, águas abissais, de vícios que nós temos, de hábitos, de egocentrismo,
essas águas profundas, abissais. Podemos entrar em contato com isso e nos abrirmos para que haja uma fluência que permitirá a transformação daquilo que é viciado, inflexível, e nesse mergulho das águas profundas encontramos a nossa essência. A essência anímica, a essência que é o potencial que temos para seguir com harmonia se conseguirmos estabelecer uma relação entre o eu e os outros, o eu e as forças da natureza, então vamos respirar um pouquinho nessas águas profundas. Sempre presente, não permitindo que a dispersão, que os pensamentos nos tirem do nosso objetivo, desse mergulho. Desse mergulho que fizemos, ainda estimulamos uma direção, uma percepção. E agora vamos mergulhando no fluxo da energia, deixando que essas intenções passem por um campo mais sutil, energético, de maneira que a gente se integre, nós como um microcosmos, uma centelha cósmica, com a própria existência, a própria vida, para seguirmos no caminho que é o tal da consciência universal, onde todas as partes estão juntas no todo. Sentindo assim que somos energia,
somos yin e yang, com a consciência pessoal e com a consciência universal. Muito lentamente, ainda com o corpo imóvel, vamos sentindo nosso corpo. E percebendo essa água, tudo que é líquido dentro do nosso corpo, principalmente o nosso sistema linfático, que são essas águas que purificam as toxinas. E o nosso sangue, as artérias e as veias, e toda a hidratação que existe nas nossas células da pele, dos músculos, de todos os tecidos, pois essa água é a essência, essa água é a que permite a vida. E dentro da medicina tradicional chinesa, esse elemento água está ligado aos meridianos, que são os canais de energia aos rins e à bexiga, que são exatamente os instrumentos físicos, os órgãos, o órgão e víscera permitem esse trânsito das águas, tanto no sentido de filtração, quanto no sentido de excreção. Então, os meridianos rins e bexiga é um ponto bom para observarmos sempre, mas principalmente no inverno. Cuidarmos no que diz respeito à ingestão de águas e na alimentação, evitar o possível o excesso de sal. E lentamente, vamos unindo nossas mãos na altura do peito.
E vamos fazer uma pequena automassagem, friccionando as mãos, massageando o rosto e voltando a sentir plenamente os 5 sentidos: audição, olfato, o gosto, o próprio tato que já estamos sentindo, abrindo os olhos, a visão. E agora vamos massageando nosso peito, de cima para baixo. E agora vamos fazer uma fricção bem vigorosa. E nós vamos fazer uma massagem na direção dos nossos rins. Vocês não vão estar me vendo aqui, porque está nas costas, né? Então, na região dos rins, uma massagem vigorosa dos 2 lados. Respirando. Muito bem. Então, terminando nessa visão, esse elemento água, dentro dos ensinamentos do Tao, eles trazem, apesar dele ser um mergulho no interior, apesar dele ser um mergulho nessas águas profundas, é lá nessas águas profundas que existe o potencial para a nossa força de vontade. A força de vontade natural, como um animal tem, como o mundo vegetal tem, como observamos também povos originários, essa força de vontade, essa resiliência, ela nasce nas águas profundas, porque se nas águas profundas o obstáculo está predominando, a gente vai caminhando, mas a gente não usa o potencial que a gente tem. Então, essa realização do ápice do yin, da interiorização, para a ação futura, próxima, na exteriorização, na realização. Então, assim, percebendo a relação da reflexão, que seria um momento ligado ao outono, anterior à reflexão, é um autoaprimoramento a partir da reflexão, nessa visão dos 5 elementos, da reflexão, como a gente tem aqui um vídeo da meditação com a reflexão, mergulhamos para a interiorização, e nessa interiorização é onde mergulhamos a nossa essência para o nosso ato de caminhar. Saudações.